Glória a Deus, bendito o Criador. Irmãos, senti de contar uma obra para o grupo, que Deus está me apertando ou talvez há uma necessidade. Irmãos, passando uma prova ali no Embu das Artes, onde morava com a esposa. Ainda não tínhamos filho e Deus permitiu o desemprego na nossa vida, tudo por uma obra. Glória ao Senhor. E ali as contas veio se atrasar, aluguel, água, luz, o armário veio ficar vazio também. Olhando a tristeza da esposa, a esposa olhando a minha tristeza, não tinha muito o que nós fazer. Aleluia. Naquela manhã chamei ela para orar para o Senhor, dobramos o joelho dentro daquele quarto. Aleluia, Jesus. Oramos e entregamos tudo na mão de Deus. Levantamos daquela oração. Aleluia, e ficamos esperando a providência do céu. Quando foi no outro dia, o telefone da minha esposa tocou, era uma amiga, e ela anunciava para minha amiga, para minha esposa, glória ao Senhor, se ela queria uma cesta básica, porque naquele mês ela tinha recebido 2 cestas básicas do emprego e ela não sabia o porquê. Glória ao Senhor, mas nós sabia porque nós tinha orado e Deus tinha criado um caminho. Assim fui buscar aquela cesta básica, irmãos. Estava um dia bem nublado. Cheguei em casa por voltas ali de 4 e pouca da tarde. Bendito o Criador. A minha esposa, numa alegria, abriu aquela cesta, glória ao Senhor, começou a colocar no armário, onde estava vazio começou a ficar cheio. Mas não passou uns 20 minutos, alguém me chamou no portão, fui atender a 2 servos de Deus, conhecido meu e um menininho, glória ao Senhor, filho do irmão. E quando entraram ali, nós recepcionou, já tinha o café para dar para eles, aleluia. E de repente o irmão falou, irmão André, vim te chamar aqui para nós ir numa missão lá em Juquitiba, glória ao Senhor. Falei, senti alegria. Entrei ali pro quarto, glória, bendito e santo. Me troquei, quando cheguei na cozinha, um olhando para o outro, sem entender nada, bendito e santo. Falei, irmão, o que que tá acontecendo? De repente ele falou, irmão, Deus mandou nós vir aqui te chamar para ir para uma obra com a gente, mas só que nós temos que levar algo e nós não tem esse algo. Eu falei, o que que foi, irmão? Ele falou, irmão, Deus mandou vir aqui, porque Deus me mostrou na revelação que dentro do teu armário, Lamaia Jesus, tem uma cesta básica que é para nós levar para um casal de servo de Deus. A minha esposa já olhou para mim triste, a lágrima já desceu no rosto, porque ela sabia que aquela cesta básica não era mais nossa. Falei, é Deus, irmão, acabamos de colocar aí, mas o irmão teve uma visão, então glória ao Senhor, é de Deus, nós vamos levar. Fizemos aquela cesta básica novamente, colocamos tudo dentro de um plástico, da sacola, bendito Criador. E assim nós saímos de casa para levar aquela cesta, umas 5 e pouca da tarde, irmãos. De repente, o irmão, por tudo um caminho de Deus, se perdeu, começamos a rodar naquela cidade e não achava o caminho, não achava o caminho. Quando olhamos no relógio, já era 11h30 da noite, bendito Criador. Achamos uma igreja, não tinha caseiro, tinha um povo na rua. E aquele povo na rua, eu desci, perguntei se conheciam alguém ali daquela igreja. A moça me indicou que numa casa ao lado tinha. Glória ao Senhor, o povo ali do véu é a irmandade. Nós agradecemos, bate palma. Falei, servo de Deus, não precisa levantar porque é tarde, mas fala para nós como nós chega. Glória ao Senhor, no sítio Sete Pedra. Ele falou lá de dentro, tá de carro, estamos. Faz o retorno, glória ao Senhor. Segue direto por umas meia hora, pede informação para alguém, aleluia, e alguém vai falar para vocês como chega lá. E assim nós pegamos, bendito Criador, e seguimos, irmão. De repente, aquele servo de Deus que estava dirigindo começou a ficar aflito, aleluia, Jesus. E eu falei, irmão, o que que foi? Ele falou, irmão, tem uma blitz lá na frente, glória ao Senhor. E quando eu olhei, falei, mas o que que tem, irmão? Ele falou assim, irmão, eu tô todo regular no carro, documento atrasado, não tá licenciado. E agora, bendito Criador, vão prender o carro. Falei, irmão, se nós viemos aqui porque Deus mandou, Lamaia Jesus, glória a Jesus, nada vai acontecer. Aqueles guarda mandou a gente parar e paramos. Quando aquele policial chegou perto do carro, aleluia, pediu documento, pediu que nós 4 descesse, inclusive aquela criança, e de repente perguntou para o motorista, para onde vocês vão? E ele falou assim, para falar a verdade, nós estamos perdidos. O guarda olhou para ele e falou, mas perdido essa hora, tá fazendo o que nessa cidade? Ele falou, viemos numa missão. Ele falou, mas tudo irregular, vocês em missão, eu vou prender o carro de vocês. A tristeza e a aflição bateu em nós, glória ao
Senhor, mas de repente o servo de Deus levantou a cabeça e falou para aquele policial: eu queria fazer um pedido. O policial falou: mas você está todo errado e ainda quer fazer pedido, mas o que que você quer? Glória ao Senhor. E de repente o servo de Deus falou assim: glória, bendito, eu só queria tirar a cesta básica que está aí no carro, glória ao Senhor, para levar para casa de um servo de Deus, que por certo ele orou e pediu que Deus enviasse os anjos lá e nós viemos socorrer. Aquele guarda mandou nós entrar para dentro daquele carro, glória ao Senhor, fechou aquele documento, deu na nossa mão e falou: segue aqui direto, primeira esquerda, primeira direita, primeira esquerda, vocês vão sair lá no sítio, vai na sua missão. Nós já vimos ali a primeira obra que Deus fez. Chegamos ali naquele lugar, batemos palmas ali, aquele servo de Deus saiu, já era bem tarde. De repente ele olhou ali pra gente, recebeu. De repente ele olhou para o céu. Quando ele olhou para o céu, ele falou: Senhor, tu ouviste a nossa oração. Colocamos aquela cesta. Ele falou: irmão, orei ali à tarde para o Senhor e pedi para Deus mandar alguém para socorrer a gente. E glória ao Senhor, porque minha esposa está enferma em cima da cama, nós numa situação muito ruim, e o último pouquinho de feijão que nós tinha, eu fiz e dei para ela, e agora Deus mandou os anjos, nós está dizendo que Deus é bom. Irmão, fizemos aquela parte, saímos dali, glória ao Senhor, e fomos embora. Cheguei, irmão, por volta de 3 horas da manhã em casa, mas a tristeza me tomou, porque eu sabia que o meu armário se encontrava vazio. Quando acordei no outro dia, glória ao Senhor, bem cedo, de repente, irmãos, olhei, a minha esposa estava ali olhando para aquele armário e a lágrima descendo, e de repente eu triste também, não podia chorar, glória ao Senhor, para não enfraquecer ela. Eu fui para a porta, olhei para o céu e falei: Senhor, bendito e santo, só prego a tua palavra, o teu evangelho, só prego, Senhor, aquilo que o teu manda, não prego riqueza, nem carro, nem iate, faz uma obra, Senhor. Olha a nossa situação, fiquei em paz, irmãos, bendito o Criador. Quando foi por volta de 5 horas da tarde, minha esposa saiu para resolver alguma coisa, irmãos, e deu uma chuva muito forte, e de repente eu ouvi uma voz soar no portão: irmão André! Irmão André! Deus falou dentro do meu coração: vai atender. Peguei aquele guarda-chuva, irmãos, e quando saí no quintal eu vi um senhor de idade, glória ao Senhor, parado, a chuva caindo sobre ele. De repente ele falou: você que é o irmão André? Eu falei: sim. Ele falou: a paz de Deus, selei com amém. De repente ele falou assim para alguém lá na rua: pode vir. Quando eu olhei, irmão, a caminhonete verde, glória ao Senhor, um verde que eu nunca vi na terra até o dia de hoje. Desceu um outro senhor bem velhinho, mas foi naquele porta-mala, pegou ali aquela caixa enorme, irmãos, abriu o portão, eles entraram, lá, Maia, Jesus. E quando eles colocou aquela caixa, bendito Criador, no chão, olhei para eles e falei: onde que é a comum dos irmãos? Um olhou para o outro e falou: nós não tem comum. Bendito Criador, falei: mas como que vocês vieram parar aqui? Ele falou assim: você gosta de oração? Eu falei: eu vivo de oração. Então ora por nós, porque quando eu coloquei a última caixa, glória ao Senhor, no porta-mala, porque nós vamos numa missão no norte de Minas, quando eu coloquei a última cesta básica, Deus falou assim: leva lá na casa do meu filho, glória ao Senhor, o endereço é tal, o nome dele é tal, a rua é tal, a casa é tal. Lá, Maia, Jesus, a lágrima começou a descer no meu rosto, bendito Criador. E quando eles foi saindo, ele olhou para mim assim, o outro olhou para ele, ele falou assim: ora por nós, aleluia. Eu falei: Deus que abençoe. E nós se dirigindo ao portão. De repente, aleluia, quando eu coloquei aquela chave no portão, que eu girei olhando para a chave, aleluia, que eu levantei a cabeça, não tinha mais aquele servo de Deus, não tinha o outro, não tinha mais o carro, bendito Criador. E meio à chuva uma voz soou: mais uma vez você passou no teste, aleluia, e não confiou no homem, mas confiou em mim. Eu mandei os anjos do céu vir suprir a tua necessidade, glória, aleluia. Maldito é o homem que confia em outro homem na terra, porque Deus mandou 2 anjos do céu e dentro da minha casa suprir a minha necessidade, porque aquele que crê, aquele que tem Deus, aquele que guarda a palavra, não morre de fome, não anda descalço, não mendiga, não bate na porta de ninguém, a macumba não pega, a feitiçaria não mata, glória ao Senhor, a enfermidade não leva, porque é Deus que permite. E se você crê nessa palavra, se você crê, glória ao Senhor, nesse testemunho,
testemunho, Deus vai mandar o anjo dentro da tua casa, vai fazer milagre, vai fazer libertação, vai tomar teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, glória ao Senhor. Se a enfermidade ele arranca, se o armário está vazio, ele enche, se as contas ele passa no banco, glória ao Senhor. E se é virtude, ele abre o céu e derrama sobre você, porque o Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus do já, é o Deus, glória ao Senhor, que quando a gente fala que não tem mais jeito é quando ele aparece e faz a obra na nossa vida e nós glorifica a ele dizendo que ele é Deus na nossa vida. Agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado. Meu irmão e minha irmã, a santa paz de Deus. Se sentir, inscreva-se em nosso canal.